Uma mãe que falha em amar seu filho ensina a ele uma lição cruel, que o amor é condicional e que sua existência precisa ser justificada. Peg Stripp, em Mães Más. Só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. Jung, o eu e o inconsciente. A individuação é o processo de se tornar um ser único e completo. Isso significa alcançar uma identidade que reflete nossa singularidade mais profunda e inigualável, um caminho para a autorrealização. Carl Jung considerava a individuação fundamental para uma personalidade equilibrada e saudável, pois nos permite integrar todos os aspectos da psique, a persona, a sombra, a ânima e o ânimos, culminando na conexão com o self. No entanto, esse processo não ocorre no vazio. Ele é moldado por nossas experiências de vida, especialmente as vivências na infância e os vínculos que estabelecemos com nossos cuidadores, em particular com a figura materna. Embora exista o mito de que todas as mães são naturalmente amorosas e dedicadas, a realidade pode ser bem diferente. Há mães que, por diversas razões, não conseguem ou não desejam amar seus filhos, e as consequências dessa ausência de amor deixam marcas profundas na psique. Segundo as pesquisas de Peg Stripp, autora que explora as complexidades da relação entre mães e filhos, crescer sem o amor e o apoio necessários da mãe pode gerar feridas emocionais que ecoam por toda a vida. Essas feridas se escondem no inconsciente, moldando comportamentos, emoções e pensamentos que dificultam o progresso rumo à individuação. Neste vídeo, vamos explorar como essas feridas emocionais relacionadas à mãe interagem com os conceitos de sombra, persona e self, e como elas afetam nosso processo de nos tornarmos inteiros. Jung via a psique como uma totalidade composta por elementos conscientes e inconscientes. Ele dividia o inconsciente em dois níveis: o inconsciente pessoal, formado por conteúdos reprimidos da vida de uma pessoa, como aspectos cognitivos, padrões de comportamento e até traços genéticos, e o inconsciente coletivo, que contém instintos e arquétipos universais compartilhados por toda a humanidade. Um dos elementos mais importantes na formação do inconsciente pessoal ocorre na infância, especialmente na relação com a figura materna. Para começar, é fundamental entender que a criança forma sua primeira percepção de si mesma através de um espelho emocional, o rosto da mãe. Quando a mãe é amorosa, atenta e emocionalmente presente, ela cria um vínculo de apego seguro. Esse vínculo ensina à criança que ela não é apenas amada, mas também digna de amor. Esse sentimento de valor e merecimento se torna a base para a construção de sua identidade, moldando não apenas suas emoções conscientes, mas também o inconsciente pessoal. Por outro lado, quando esse vínculo é frágil ou ausente, as consequências são profundas. Os conteúdos reprimidos dessa relação inicial podem alimentar feridas emocionais que se ocultam na psique como sombras, interferindo na capacidade de se conectar com sua essência e dificultando o processo de individuação. Quando analisamos as camadas da psique à luz das feridas emocionais descritas por Liz Bourbeau, rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça, fica evidente que muitas de nossas reações automáticas e padrões de comportamento têm raízes profundas tanto no inconsciente pessoal quanto nas marcas dessas feridas. Essas feridas frequentemente se originam nos primeiros vínculos emocionais, especialmente com a mãe. Quando essa figura é emocionalmente ausente, fria, imprevisível ou até mesmo excessivamente crítica, o impacto na psique da criança pode ser devastador. O inconsciente pessoal é alimentado por essas experiências dolorosas, gerando conteúdos reprimidos que se manifestam ao longo da vida como crenças negativas sobre si mesmo e sobre os outros. A criança cresce internalizando vozes críticas e crenças de inadequação, que acabam influenciando sua relação com o mundo e bloqueando o processo de individuação. Arquétipos podem ser vistos como estruturas cognitivas evoluídas que influenciam emoções, pensamentos e comportamentos.
Eles fornecem a base para diferentes partes da psique, funcionando de maneira ideal quando há um equilíbrio harmonioso entre essas partes. No entanto, como apontado por Jung, poucas pessoas alcançam esse equilíbrio. A maioria de nós carrega desequilíbrios na psique. Algumas partes da personalidade são superexpressas ou infladas, enquanto outras permanecem subdesenvolvidas ou desvalorizadas, sem encontrar espaço para se manifestar. Esses desequilíbrios começam a se formar cedo, especialmente quando a criança não recebe o amor e o apoio materno necessários. Nesse contexto, os arquétipos relacionados à segurança, confiança e amor podem ser prejudicados, criando lacunas que reverberam ao longo da vida. Uma criança que cresce sem esse suporte aprende lições muito diferentes sobre o mundo e sobre si mesma. Que as pessoas são imprevisíveis, que não se pode confiar nelas e, muitas vezes, que elas machucam. Essa ausência de amor, quando enfrenta rejeição ou maus tratos, é comum que a criança internalize a culpa, acreditando que o problema está nela. Essa dinâmica influencia profundamente os primeiros padrões emocionais, estabelecendo crenças que podem persistir até a vida adulta sem intervenção consciente. Esses primeiros vínculos emocionais, ou a falta deles, moldam a forma como enxergamos os relacionamentos e o que esperamos das conexões humanas. Arquétipos relacionados à confiança e ao cuidado são distorcidos, levando muitas vezes à repetição de ciclos dolorosos. Como Jung apontava, o que permanece inconsciente nos controla, e o chamamos de destino. O ponto principal é que a necessidade de amor materno é uma força primal. É um elemento essencial para a formação da personalidade, e essa necessidade não desaparece, mesmo quando a mãe é distante, fria ou maltrata. Pelo contrário, ela continua viva, coexistindo com a percepção devastadora de que a pessoa que deveria oferecer amor incondicional faz exatamente o oposto. Essa contradição gera feridas profundas na psique, alimentando desequilíbrios que, segundo Jung, frequentemente resultam em neuroses. Esses desequilíbrios drenam a energia vital, deixando a vida sem propósito. Os conteúdos inconscientes, originados dessa falta de amor, permanecem ativos, influenciando pensamentos, emoções e comportamentos de forma silenciosa, mas impactante. Essa luta para compreender e lidar com as feridas causadas pela falta de amor materno é intensa. As marcas deixadas por essa experiência afetam profundamente os relacionamentos, influenciando praticamente todos os vínculos ao longo da vida. Essas feridas criam barreiras internas que moldam as expectativas em relação às conexões humanas, muitas vezes perpetuando ciclos de dor e desconfiança. Embora o processo de individuação tenha uma tendência natural de se desenvolver, já que os conteúdos do inconsciente buscam expressão no mundo externo, como destacou Jung ao afirmar que tudo o que está no inconsciente procura se manifestar externamente. O desafio é que muitos acabam paralisados em diferentes etapas desse processo. A incapacidade de trazer certos aspectos inconscientes para a consciência bloqueia o progresso, mantendo a psique em um estado de conflito e estagnação. Na psicologia junguiana, a persona simboliza as máscaras sociais que adotamos em nossas interações com o mundo. Ela representa a imagem que desejamos projetar para os outros, desempenhando um papel importante ao facilitar as relações sociais e promover a convivência. Contudo, problemas surgem quando nos identificamos de forma excessiva com essa máscara, confundindo-a com nossa verdadeira essência. Como Jung afirmou, a persona, em essência, não é algo real. É um acordo entre o indivíduo e a sociedade sobre como uma pessoa deve se apresentar, uma realidade superficial. Embora necessária em muitos contextos, a persona pode obscurecer a verdadeira individualidade, criando uma barreira entre o que somos e o que projetamos. Podemos identificar isso com base em 7 consequências de crescer sem o amor de uma mãe presente e carinhosa. A primeira delas é a falta de confiança em si mesmo. A pessoa, sentindo-se ignorada, criticada ou silenciada desde a infância, internaliza uma voz negativa, muitas vezes
A própria voz da mãe. Essa voz interna se torna um eco constante, reforçando crenças de inadequação. Você não é boa o suficiente. Não merece amor. Ou, seu valor depende dos outros. Mesmo quando alcança conquistas, a pessoa tende a desvalorizar seus próprios esforços, atribuindo o sucesso a fatores externos, como a sorte ou a ajuda de terceiros. Essa dinâmica mina continuamente a autoestima e reforça a dependência da máscara social, afastando-a ainda mais de sua verdadeira identidade. A segunda delas é a falta de confiança nos outros. Além de desconfiar de si mesma, a pessoa luta para confiar nos outros. A experiência de crescer em um ambiente onde as emoções são imprevisíveis ou onde o apoio emocional é negado, cria a crença de que os relacionamentos não são confiáveis. Seja em amizades ou vínculos românticos, ela tende a enxergar segundas intenções ou motivos ocultos em quase todas as interações, o que dificulta o estabelecimento de conexões saudáveis e profundas. A máscara da persona se torna uma ferramenta de proteção, mas também uma barreira, isolando-a de relações genuínas. Esse artifício social pode se tornar um risco quando começamos a nos identificar tanto com ele que nosso verdadeiro eu é ofuscado. Jung descreveu a persona como um complexo sistema de relações entre a consciência individual e a sociedade, uma espécie de máscara, cuidadosamente desenhada para, de um lado, criar uma impressão nos outros, e de outro, ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. A terceira delas é a dificuldade em estabelecer limites. Crescer preso entre a necessidade de atenção e a ausência constante dessa atenção cria um padrão emocional delicado. Muitas pessoas que passaram por essa experiência relatam que, na vida adulta, enfrentam grandes dificuldades em estabelecer limites nos relacionamentos. A busca por aprovação se torna tão intensa que elas acabam se tornando agradadoras, incapazes de dizer não ou de estabelecer fronteiras saudáveis. Esse comportamento reflete um desequilíbrio interno, muitas vezes associado à tentativa de compensar a falta de amor e validação na infância. Muitas pessoas sofrem de uma inflação da persona, ou seja, identificam-se de forma exagerada com suas máscaras sociais, afastando-se de áreas essenciais da psique. Elas utilizam a persona como um escudo para evitar rejeições, mas, ao mesmo tempo, ficam presas a essa máscara, ignorando outras partes de si mesmas. No processo de individuação, Jung destaca que é fundamental reconhecer que a persona não representa a totalidade do ser. Ela é apenas uma parte de uma personalidade muito mais complexa, e a dificuldade em estabelecer limites revela o quanto a conexão com o verdadeiro self está enfraquecida. Por esse motivo, muitas vezes elas se envolvem em relacionamentos desequilibrados, seja por temer rejeição ou por buscar um vínculo tão profundo e intenso que acaba sufocando a outra pessoa. Nessa busca por conexão, podem criar um desejo de simbiose emocional, como se tentassem compensar a ausência de afeto na infância. Isso não apenas dificulta relacionamentos amorosos, mas também prejudica amizades, tornando complicado estabelecer interações saudáveis e equilibradas. A quarta delas é a dificuldade em se enxergar com precisão. Um dos grandes desafios enfrentados por quem cresceu sem o apoio emocional da mãe é desenvolver uma visão realista e positiva de si mesmo. A pessoa tende a internalizar tudo o que ouviu durante a infância, especialmente críticas e comentários negativos. É como se a imagem construída pela mãe, repleta de limitações e defeitos, se tornasse um reflexo permanente. Bourbeau nos ensina que o corpo reflete essas feridas. As emoções se manifestam na postura, no caminhar, nos gestos e até na expressão facial. Dessa forma, a persona não é apenas um fenômeno psíquico, mas algo visível na linguagem corporal. O corpo sadio é a vida sadia, e a vida sadia é a vida da alma do homem tanto quanto seu corpo, porque alma e corpo não são duas coisas. Eles são um. Jung, Seminário de Jung sobre Zaratustra Nietzsche.
Quando observamos como nosso corpo reage e se comporta em diferentes situações, começamos a perceber as máscaras que usamos para proteger nossas feridas. Contudo, para quem internalizou rótulos dolorosos como burra, fracassada, feia ou indigna de amor, essas máscaras acabam reforçando uma visão distorcida de si mesma. Esses julgamentos não apenas corroem a autoestima, mas também criam barreiras que limitam os esforços e freiam o potencial. Trata-se de algo muito mais profundo do que simples falta de autoconfiança. É uma percepção deturpada e profundamente enraizada na psique, moldada pela ausência de validação emocional nos primeiros anos de vida. O quinto delas é o medo e desconfiança nos relacionamentos. Uma das consequências mais comuns de crescer sem amor materno é o medo de se conectar genuinamente com outras pessoas. Essa postura defensiva surge como uma forma de autoproteção, evitando vínculos profundos por medo de ser ferido novamente. Superficialmente, pode parecer que essa pessoa busca proximidade e conexão, mas, em um nível mais profundo, o que a motiva é a evasão. Seja por desconfiança, insegurança ou pela tentativa inconsciente de evitar rejeições, essa atitude a impede de construir os relacionamentos afetuosos e de apoio que sempre desejou. Essa dificuldade em se abrir genuinamente perpetua um ciclo doloroso, onde o medo de ser ferida mantém a solidão emocional. Como Jung apontou, esses padrões estão frequentemente ligados à sombra, o lado oculto da psique. A sombra é formada por traços e características que foram rejeitados ou punidos ao longo da vida, criando ansiedade e repressão. Ao afastar esses traços para o inconsciente, esses aspectos reprimidos permanecem na sombra. Eles continuam a influenciar comportamentos, muitas vezes de maneira destrutiva, reforçando o medo e a desconfiança nos laços interpessoais. A sexta delas é a sensibilidade extrema. A falta de amor e apoio na infância pode tornar alguém extremamente vulnerável a críticas ou ofensas, sejam elas reais ou imaginadas. Comentários triviais ou situações corriqueiras muitas vezes reativam memórias dolorosas, sem que a pessoa tenha plena consciência disso. Essa sensibilidade elevada faz com que gestos e palavras sejam amplificados, gerando interpretações exageradas e identificando problemas inexistentes. Esse estado emocional provoca uma tendência a reviver mentalmente eventos passados, analisando interações de forma repetitiva, o que aumenta o peso psicológico das experiências e intensifica o desgaste emocional diário. A sétima delas é a repetição de padrões. Há uma tendência natural de se apegar ao que é familiar, mesmo que traga sofrimento. Experiências conhecidas, por mais dolorosas que sejam, oferecem uma sensação de segurança por serem previsíveis. Por isso, muitas pessoas que cresceram em ambientes negligentes ou tóxicos acabam, sem perceber, replicando essas dinâmicas em suas relações. Conexões de amizade ou amor frequentemente refletem o vínculo disfuncional que tiveram com a mãe, perpetuando ciclos de dor e insatisfação. Essa repetição ocorre de maneira inconsciente, dificultando a construção de novos caminhos emocionais e mantendo a pessoa presa a padrões que reforçam o sofrimento. Jung enfatizava a importância de integrar os elementos inconscientes à consciência, especialmente quando isso não ocorre de forma espontânea. Ele percebeu, a partir de suas análises clínicas e experiências pessoais, que os sonhos são uma das ferramentas mais eficazes para acessar o inconsciente. Definia-os como produtos espontâneos e imparciais da psique inconsciente, fora do controle da vontade. Os sonhos revelam uma verdade essencial, sem adornos, oferecendo uma perspectiva autêntica que pode nos ajudar a reconectar com nossa essência quando enfrentamos bloqueios ou desequilíbrios. Jung afirmou: os sonhos são a voz do inconsciente, guiando-nos através de simbolismos que nos revelam aspectos profundos de nossa psique. O homem deve sentir que vive num mundo misterioso, sob certos aspectos, onde ocorrem coisas inauditas, que permanecem inexplicáveis, e não somente coisas que se desenvolvem nos limites do esperado.
O inesperado e o inabitual fazem parte do mundo. Só então a vida é completa. Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões. Apesar de reconhecer o valor terapêutico dos sonhos, Jung destacava a complexidade de interpretá-los. Ele via essa prática como uma habilidade que exige prática e experiência. Para desenvolver essa compreensão, é crucial explorar os arquétipos que aparecem nos sonhos, como os relacionados à persona. As feridas mais comuns causadas pela falta de amor materno afetam profundamente a autoestima e dificultam a formação de conexões emocionais genuínas. No entanto, o objetivo de olhar para essas feridas não é culpar o passado ou cair no desespero, mas tomar consciência delas. A conscientização é o primeiro passo para a cura. É no inconsciente que essas feridas se transformam na sombra, o lado obscuro da personalidade. Tornar-se consciente da sombra e integrá-la à consciência é um processo desafiador e, por vezes, heróico, mas a falha em fazê-lo pode trazer caos à vida. Na escuridão do inconsciente, a sombra não é inofensiva. Ela influencia emoções, pensamentos e comportamentos de maneira fora do controle consciente, frequentemente se manifestando por meio de projeções. Em vez de reconhecer esses aspectos como parte de si mesmo, a pessoa projeta nos outros, perpetuando conflitos. Jung ressalta: infelizmente, não há dúvida de que o homem, em geral, é menos bom do que imagina ou deseja ser. Todos carregam uma sombra, e a menos que ela seja incorporada à vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela se torna. Se uma inferioridade é consciente, sempre há uma chance de corrigi-la, mas se for reprimida e isolada da consciência, nunca será corrigida. Para Jung, a sombra não é composta apenas por aspectos negativos. Quando uma pessoa se identifica excessivamente com sua persona, ela pode rejeitar certos traços não por serem prejudiciais, mas por não estarem de acordo com as normas sociais vigentes. Integrar a sombra à consciência permite que a pessoa descubra características positivas e energias criativas que podem revitalizar sua vida. Jung observou: a sombra, quando reconhecida, é uma fonte de renovação. O novo e produtivo impulso não pode vir dos valores já estabelecidos do ego. Em momentos de impasse e esterilidade em nossas vidas, é necessário olhar para o lado obscuro e até então inaceitável que está ao nosso alcance consciente. Além da sombra, o arquétipo contrassexual, chamado de ânima nos homens e ânimos nas mulheres, é frequentemente subdesenvolvido. Enquanto a persona é voltada para o mundo exterior, atuando como uma proteção que resguarda o ego do ambiente social, a sombra representa um aliado que não deve ser visto como inimigo. Ela contém um ouro puro, aguardando para ser incorporado à personalidade. No entanto, a sombra se torna hostil quando ignorada ou mal compreendida, assumindo o controle e gerando comportamentos neuróticos. Podemos escolher ser guiados por ela de maneira consciente ou ser arrastados por sua influência quando a recusamos. A anima e o ânimos são voltados para o interior, protegendo o ego dos conteúdos que, por vezes, podem ser ameaçadores e avassaladores ao emergirem das profundezas do inconsciente. Sua função natural é atuar como um intermediário entre a consciência individual e o inconsciente coletivo, assim como a persona serve como uma interface entre a consciência do ego e o mundo externo. Idealmente, a ânima e o ânimos devem operar como uma ponte que leva as imagens e conteúdos do inconsciente coletivo, enquanto a persona deve facilitar a conexão com o mundo exterior. O encontro com a ânima, ou o ânimos, frequentemente se manifesta na consciência por meio de interações em sonhos ou visões com uma figura do gênero oposto. Essas figuras costumam aparecer em momentos de intensa confusão psíquica, oferecendo uma forma de orientação para superar barreiras psicológicas que impedem o fluxo natural do processo de individuação. Por isso, encontrar-se com esse arquétipo pode marcar o início de uma fase profundamente transformadora na vida de uma pessoa, repleta de significativas mudanças psicológicas.
A manifestação plena do self é o objetivo final do processo de individuação. Como Jung declarou, o self é o objetivo de nossa vida, pois é a expressão mais completa daquela combinação fatal que chamamos de individualidade. Assim como o Sol é o centro do sistema solar, o self atua como o núcleo da psique. O arquétipo do self representa a totalidade da psique e atua como o princípio organizador que busca integrar os reinos consciente e inconsciente. Jung destacava que, conforme o ego assimila conteúdos significativos do inconsciente, ele se aproxima do self, um processo contínuo e nunca completamente finalizado. Quanto mais uma pessoa se conecta com o self, mais ela experimenta uma sensação de harmonia interna e um alinhamento com o mundo ao seu redor. A conexão com o self era tão valorizada por Jung que ele a descreveu, em diferentes momentos, como um tesouro que confere independência e uma ligação com o infinito. Ele reconheceu a presença do self ao investigar a universalidade de certos símbolos. Essas figuras não só possuem uma longa história e são recorrentes na iconografia de muitas religiões, como o hinduísmo, budismo e cristianismo, mas também foram observadas por Jung, surgindo espontaneamente em seus pacientes durante períodos de desorientação ou reorientação psíquica. Ele acreditava que as mandalas e outros símbolos de ordem eram representações compensatórias de totalidade, manifestadas pelo self em momentos de crise. Além dos benefícios pessoais, Jung defendia que a individuação era vital para a saúde da sociedade. Ele acreditava que sociedades excessivamente conformistas, compostas por indivíduos identificados demais com suas personas, se tornam vulneráveis à ascensão de regimes opressivos. Para que ocorra uma mudança positiva e duradoura na sociedade, é essencial que um número crescente de pessoas, apoiadas pelo processo de individuação, compreenda que sua identidade vai além do papel social representado pela persona. Jung acreditava que uma sociedade composta por indivíduos que passaram pela individuação não seria tão suscetível ao surgimento de governos opressivos. Quando a sociedade é formada por pessoas que não alcançaram essa realização, ela fica vulnerável ao controle de líderes implacáveis, de pais, de cuidadores ou de familiares. Mesmo que se unam em grupos e organizações, essa união muitas vezes resulta na supressão da individualidade, facilitando o caminho para ditadores, opressores, carrascos ou mães narcisistas. Como Jung afirmou, 1 milhão de zeros unidos, infelizmente, não somam um. Além de fortalecer nosso poder pessoal, compreender o self nos permite enfraquecer o poder da classe dominante, reconhecendo que não precisamos nos submeter totalmente ao sistema, mas sim aprender a coexistir com ele. Quando tomamos posse do nosso self, deixamos de ser controlados pelo principal instrumento de opressão das elites, dos covardes ou dos lixos emocionais, o medo. Não nos intimidamos, não os idolatramos, nem caímos na armadilha de sua propaganda baseada no medo. Assim, nos tornamos verdadeiramente livres. Afinal, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A palavra que temos para o imutável é a morte. O abraço da vida, portanto, requer o abraço da energia que alimente de si mesma e é consumida. Deixar de mudar é contrário à força vital, é a morte. Hollis, Pantanais da Alma.